Hoje eu gostaria de continuar o tema sobre a teoria da complexidade. Vamos chamar de teoria da complexidade 2. O primeiro ponto importantíssimo que as pessoas não percebem, a nossa cultura greco-romana, nós somos muito dualistas. Nós somos muito opositores. É branco ou preto, é alto ou baixo, é gordo ou magro. Nós não temos uma escala para muitas coisas. Pois bem, quando a gente fala em teoria mecânica cartesiana e teoria da complexidade de Prigogine e vários prêmios Nobel de física, parece que quem aceita uma não pode aceitar a outra. Absolutamente falso. Descartes tem absoluta razão quando ele fala em fenômenos simples. O que é um fenômeno simples? Onde o número de variáveis é extremamente pequeno. Onde você mede velocidade versus distância, a queda dos corpos, são fenômenos simples. Você observa 2, 3 variáveis e pode fazer uma equação. E matematicamente prever o que vai acontecer. E se você faz o mesmo exercício muitas vezes, você pode parar de fazê-lo porque as experiências anteriores já te dão o resultado, que em ciência se chama determinismo. Eu conhecendo o passado, eu posso prever o futuro com exatidão matemática. Do outro lado, nós temos a teoria da complexidade. O que é complexidade? São fenômenos onde as causas são múltiplas. São centenas. Por exemplo, quando eu falo do corpo humano, eu estou falando de que com a pessoa humana, eu estou falando de física, eu estou falando de química, eu estou falando de antropologia, eu estou falando de tudo. O ser humano é talvez, na minha concepção, o fenômeno mais complexo do universo. Você tem fenômenos orgânicos, fenômenos sociais, fenômenos psíquicos. Você tem uma série de fenômenos que variam tanto, que você pegando 1000 pessoas, você não vai encontrar duas iguais. As pessoas são, quando muito, semelhantes. Mas na sua estrutura interna, no seu processo de humanização, cada um de nós é um ser único. Pois bem, os engenheiros cartesianos a grande maioria dos engenheiros são cartesianos, e isso tem que ser assim, porque os engenheiros lidam muito com fenômenos simples. Ora, fenômenos simples, você tem que ser cartesiano. Fenômenos complexos, você não pode ser cartesiano. Mas uma não elimina a outra. As duas teorias são válidas. O que Prigogine fala é que nós temos que acostumar com as duas teorias. A teoria mecânica para fenômenos simples e a teoria da complexidade para fenômenos complexos. São paradigmas totalmente diferentes. Quando a gente aprofunda, por exemplo, o conceito de energia, na física clássica, na física de Newton, é aquilo que provoca movimento. A energia provoca trabalho. Quando você pega a noção de energia na física da complexidade, a energia é aquela que transforma os organismos. Não só mobiliza, como transforma. Quando você pega, por exemplo, o conceito de equilíbrio, que é fundamental na física clássica, a visão na teoria da complexidade é totalmente diferente. A teoria da complexidade tem como origem, parte da sua origem, os fenômenos hidrodinâmicos estudados por um físico no século XIX, século XVIII, não sei, chamado Bénard. Bénard vai estudar o conceito de equilíbrio nos líquidos.
e ele vê que quando os líquidos estão com a temperatura do ambiente, eles estão em equilíbrio, não há nenhuma ordem. As partículas não se comunicam, cada uma mexe para um lado. Se você provocar um desequilíbrio térmico, você aumentar a temperatura numa região ou colocar uma fonte térmica, você vai provocar um desequilíbrio das moléculas, um desequilíbrio térmico. E nesse instante surge a ordem. Daí os fenômenos de auto-organização foram estudados ou foram descobertos a partir de Bénard com os fenômenos hidrodinâmicos, as chamadas partículas de Bénard. Pois bem, nós humanos, ao invés de sermos considerados como uma máquina, nós devíamos ser considerados como um fenômeno térmico. A vida depende de energia térmica. Nenhum de nós viveria sem a luz solar. Nenhum ser vivo no planeta Terra vive sem o Sol, vive sem a termodinâmica solar. Pois bem, nós somos muito mais termodinâmicos. Mas a termodinâmica clássica predominou e os físicos, muitos clássicos, muitos atuais, não aceitam as teorias de Prigogine. Há uma briga na alta cúpula dos físicos internacionais, dos congressos. O Prigogine criticava muito Einstein. E para a comunidade científica, criticar o Einstein é uma heresia. E Prigogine chamava Einstein de neoclássico. Pô, chamar Einstein de neoclássico para físico é uma ofensa violenta. Para ele era neoclássico porque ele tratava dos mesmos fenômenos numa outra dimensão. Ao passo que a teoria da complexidade vai tratar os fenômenos numa outra visão, com outros paradigmas, de uma maneira muito mais dinâmica. Pois bem, o que nos interessa aqui é a teoria da administração, ao qual se refere o artigo citado anteriormente. Quando você estiver lidando com fenômenos simples, fenômenos previsíveis, por exemplo, se você vender Coca-Cola, você tem toda uma curva sazonal. No inverno, você vai vender menos. No verão, você vai vender muito mais. Então, você tem parâmetros que te permitem fazer um planejamento bem razoável sobre o consumo, uma previsão sobre o consumo da Coca-Cola num determinado mês do ano. E é isso, é importante. Você vai saber o quanto você compra de açúcar, o quanto de xarope, o quanto de vasilhame, etc, etc. Se você tratar, por exemplo, de moda, você não pode fazer nenhuma previsão. Os costureiros lançam um vestido, fazem um determinado modelo de roupa, fazem uma publicidade danada, que pode colar e vender muito, pode não vender nada, porque a moda é um fenômeno complexo. Depende de valor, depende de momento, depende do povo, depende de tanta coisa que é imprevisível. Eu sempre dava um exemplo, eu trabalhei muito para a Fiat, eu dava um exemplo para os engenheiros da física. Se eles trabalhassem na fábrica, eles tinham que ser absolutamente mecanicistas. Tem toda uma série de fenômenos diferenciados. É colocar o banco, é colocar isso, é colocar aquilo. As peças podem ser reagrupadas e tem que ser dentro de uma ordem. Se ele quiser pensar em termos de teoria da complexidade, ele vai provocar uma bagunça na linha de montagem. Mas pega o mesmo engenheiro e coloque na equipe de publicidade da Fiat.
Se ele pensar mercado, concorrência, economia, em termos de fábrica, ele está lascado. O mercado é imprevisível, a gente não tem certeza nunca se o modelo vai ser aceito, se a concorrência vai ganhar, se a concorrência vai perder, nós não temos certeza nada disso. Então tem que haver um planejamento, mas com várias alternativas. Porque enquanto os fenômenos simples são lineares, os fenômenos complexos são imprevisíveis. Há sempre um ponto de mutação, há sempre um ponto de bifurcação. Um fenômeno pode estar aqui, daqui a um mês pode estar aqui, ou pode estar aqui, ou pode estar aqui. A gente nunca sabe o que vai acontecer. No próximo bloco, falaremos mais sobre a teoria da complexidade e o planejamento.